Queridas e queridos, estamos de volta com mais um episódio do nosso Ágora Escola Superior do Ministério Público. Eu sou o André Pascoal, vocês já me conhecem, e hoje nós temos como convidada do nosso episódio a doutora Valderez Deusdedit Abud, e é uma honra receber a Valderez aqui hoje em nosso programa, que a Valderez, ela é uma pessoa que, além de ser uma amiga, uma parceira, uma pessoa que eu admiro muito, mas ela, sobretudo, é uma profissional extremamente competente. E eu digo mais, hoje nós teremos um episódio histórico, porque a Valderez ela faz parte da história do Ministério Público. Então, Valderez, é uma honra recebê-la aqui. A gente vai falar de um caso muito importante, que é o caso Igor, que foi um caso que teve uma repercussão muito grande dentro do Ministério Público, inicialmente, porque se tratava de julgamento de um promotor de justiça, e posteriormente para toda a sociedade, obviamente, pela repercussão do caso e pela gravidade do caso. E esse caso teve como autoria, autoria que eu digo assim, profissional, a pessoa que atuou nesse caso, a Valderez. Tudo bem, Valderez? Ah, tudo bem, muito obrigada. Eu que agradeço, a honra é minha, agradeço o convite e, ao mesmo tempo, quero cumprimentá-los, cumprimentar a escola, a diretora, nossa querida amiga e competentíssima procuradora de justiça, Tatiana Bicudo. Cumprimentar você, André, que está à frente, meu querido amigo também, colega, que está à frente desse projeto de registro histórico, e as minhas queridas amigas promotoras de justiça, Florence Milani, Cíntia Pardo e Fabiana Dalmas, que estão vocês juntos, fazendo um trabalho de vanguarda, e eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de contribuir para o registro histórico daqueles processos, daqueles casos, daqueles fatos que, como eu gosto de dizer, desafiaram o coro cotidiano da justiça criminal e causaram um grande impacto na sociedade. Obrigada pela oportunidade, estou às ordens. A honra é nossa, Valderez. E a gente vai falar desse caso. Eu gostaria de tocar nesse assunto primeiro e já aproveitar a oportunidade para você falar um pouco da sua história, porque é óbvio, um caso dessa magnitude não seria chamado para participar desse caso, chamada para fazer esse caso, uma promotora, nada contra o início de carreira, também todo mundo teve seu início de carreira, mas uma pessoa sem experiência, uma pessoa sem experiência no júri. Então você tem uma experiência muito grande no júri, foi uma destacada promotora do júri, e naquele momento você já era procuradora de justiça. E, Exatamente. inclusive, quando aconteceu esse caso do Igor, olha, curioso, eu era promotor substituto na época. E Hum, foi aí que eu te conheci também, que eu comecei a ver a sua atuação, mas de uma outra perspectiva, não interna dentro da carreira. certo. Então, assim, acontece o caso, acontece um crime que inicialmente as pessoas achavam que era um latrocínio, e à medida que a investigação nem vai avançando tanto, logo meio de início, né, percebem que tinha alguma coisa de estranho. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Valderez. Como que foi isso? Como que veio a ideia de que poderia ter a participação do Igor nesse crime? Como se deram os fatos? E também, por que você estava lá naquele momento, naquela hora? Esse crime aconteceu em 4 de junho de 1998. À época, o procurador-geral de justiça era o doutor Luiz Antônio Guimarães Marrei, e quem cuidava do processo, então eu quero fazer esse registro por uma questão de justiça, que iniciou a instrução e que fez a instrução do processo do Igor, foi a doutora Liliana Bulff de Souza e Silva, que era procuradora de justiça e também havia atuado no júri durante muitos anos. Eu também era procuradora de justiça, também atuava no tinha atuado no júri e era assessora do doutor Marré à época também. Esse esse fato, aliás, André, você até falou, todo mundo pensava. Na verdade, não é todo mundo pensava, eu acho que todo mundo pensava o contrário, porque a notícia primeira que chegou ao procurador-geral de justiça é que o nosso colega Igor havia sido vítima de um assalto e a mulher, haviam levado o carro e depois constatou-se que era um latrocínio, que a mulher foi encontrada morta dentro do carro que fora levado por 2 indivíduos. Bem, chega aquela notícia impactante, uma mulher grávida de 8 meses quase, entrando no 8º mês de gravidez, morta, a polícia toda mobilizada, tentaram inclusive salvar o bebê,
de tirar ela, porque ela ainda respirava quando o policial chegou, quando a polícia chegou, ficou aquele impacto muito grande e a notícia era de latrocínio. Entretanto, começam a aparecer, o procurador-geral de justiça tomou conhecimento e ficou acompanhando, vários colegas foram ao velório, ficou acompanhando tudo. Aí começam a vir as notícias que indicam que aquela situação primeiro, como é que foi esse latrocínio? Era uma noite, era de noite, quase madrugada, perto de meia-noite, ou pouco após a meia-noite, eh uma noite muito fria, se não me engano os termômetros marcavam quase 0 grau. O Igor morava à época com a Patrícia, a vítima, num condomínio quase que desabitado, não havia acabado de ser feito, portanto não tinha movimento, mas o condomínio estava sendo lá em Atibaia. Disse ele que foi entrar na entrada do condomínio, ele pegou uma estrada, que não costumava pegar, uma estrada marginal, para chegar ao condomínio e quando está chegando no condomínio, é abordado por 2 pessoas e que anunciam um assalto. Mandam ele descer da perua e vão embora eh, com a perua com a mulher grávida dentro da perua e vão embora e ele vai buscar apoio da polícia aonde? Ele anda, isso que já começa 3 quilômetros para falar com a polícia rodoviária quando tinha um posto muito próximo no condomínio, um posto que pudesse ser avisado, que E podia esses ser avisado. assaltantes também, né. Assaltantes à meia-noite, num dia frio, num lugar desabitado. Eu realmente, nos meus 45 anos de carreira, nunca conheci latrocida que fosse correr o risco de ir para um lugar onde há nada no encontro do nada, para esperar quem? Quem que ia esperar? À meia-noite, numa noite fria. Então já começa algumas coisas que mas por que que vai procurar a polícia? E por que que chega para a polícia e fala para o policial que ele foi assaltado e levaram a perua dele, e só quando o policial vai indo, o policial militar, vai indo, ele avisa que a mulher grávida está dentro da perua. O policial ficou perplexo, mas espera um pouco, a primeira coisa que alguém falaria para nós, desesperado, é que os assaltantes levaram a mulher grávida e não o carro, né. Pois bem, nesse ínterim a polícia civil, polícia militar avisa a polícia civil, tal, a polícia civil vai para lá, chega no local e vê a Patrícia ainda respirando talvez, eles tentam ver se conseguem pelo menos salvar o bebê, porque como ela respirava, talvez o bebê não tivesse morrido, enfim, não foi possível. E a polícia civil já começa ali no próprio local investigar e ver o vigia. Se eu não me engano, um rapaz que se chamava Daniel. Estava fazendo a vigia lá, o patrulhamento lá do condomínio, e o policial chega e fala assim: "Escuta, o senhor viu alguma coisa?" "Ah, eu vi sim, eu estava andando com aquelas motinhas que tem luz, né, eu vi um homem de terno vindo da direção contrária de onde os senhores acharam a perua." A coisa. Vindo de direção contrária. E quando a minha luz bateu no rosto dele, eu vi bem o rosto dele, a luz bateu, ele baixou o rosto para não ser visto, era um homem de terno, tal. Então o policial fala: "Tá bom, então olha, tudo bem, é madrugada, mas nós vamos para a delegacia." Eu estou me atendo nesses detalhes para mostrar para todos por que razão o procurador-geral avocou esse processo para o Ministério Público acompanhar, pela prerrogativa de função. Aí o policial fala: "Vamos até a delegacia." Quando este vigia chega na delegacia, olha para o Igor e fala: "Ah, foi esse o homem que eu vi. Esse é o homem que eu vi lá, voltando em direção contrária ao carro." Aí os policiais: "Mas esse é o marido da vítima?" Aí o rapaz simples fica meio perplexo, assim, assustado, talvez. Esse é promotor de justiça, é o marido da vítima. Mas aí ele: "Mas foi ele", enfim, confirmou-se que foi ele. Nesse mesma noite, o Igor se recusa a fazer o exame residográfico pedido por um delegado de polícia, que foi colega de academia, porque ele foi delegado um período pequeno de tempo antes de ser promotor. O doutor Fernão pede para fazer, ele se recusa a fazer.
e se fecha a um banheiro, porque diz que ele havia praticado tiro ao alvo alguns dias antes, e que ele poderia dar resíduo, embora ele não tivesse culpa de nada. E o delegado insiste para extirpar qualquer dúvida que já estava latente na cabeça do delegado. E o Igor se fecha num banheiro, depois eles até falam pra gente que metade do sabonete estava acabada de tanto que foi usado. Enfim, esses são alguns dados. No dia seguinte, no velório, vai um monte de pessoas ao velório. Inclusive tem uma cena do velório que eu me recordo que foi noticiada da questão do bebê junto, né, Ai, com foi uma é uma coisa meio macabra até, se você pensar que, enterrar o bebê, deixar o bebê em cima da barriga da mãe, no velório, foi uma coisa muito ruim de se ver, talvez para fazer uma comoção, eu não entendia. E aí, hum, já o DHPP é acionado, já policiais do DHPP é acionado, por isso que eu digo, sabe, pensavam que era latrocínio, não. Algumas pessoas quiseram fazer crer que era latrocínio, porque o DHPP já tinha sido acionado, chega lá e pede o paletó dele, fala: "Olha, já que você não fez o exame residográfico lá, vamos fazer na roupa, né", porque a roupa permanece mais, o resíduo de pólvora permanece mais tempo, segundo dizem os especialistas. E ele se recusa a entregar o paletó, ou melhor, não se recusa, ele diz: "Não, eu vou entregar sim, vou entregar". Aí e o velório vai correndo e o delegado: "O Igor, por favor, entrega o paletó pra gente levar e tal". "Não, eu vou entregar e tal", de repente some. Some, demora muito algumas horas, ele e o pai. E quando volta: "Mas o que que aconteceu? Onde você foi?". "Não, eu fui pagar umas contas", quer dizer, uma coisa meio inusitada numa situação dessa. E aí ele fala assim: "Ah, e trouxe também o paletó, para entregar para vocês". Só que esse paletó não era o mesmo que ele estava. Ele trocou o paletó, porque nós fizemos essa perícia com a todos os vídeos feitos pelas emissoras de televisão, pedimos que fossem entregues ao Ministério Público, porque logo de cara se percebeu que havia alguma coisa tal. Então foi feita uma perícia e a perícia constatou que o paletó que ele usava no início do na noite do crime e início da manhã do dia do enterro, não era o mesmo que ele entregou para a polícia. Ora, pergunta-se, por que que uma pessoa vai entregar, se recusa, resiste a entregar o paletó para os policiais, some e volta e entrega um que não era? Há um vigia dizendo que viu esta pessoa voltando do lugar contrário aonde estava o carro. Reconhece o Igor. Há um policial rodoviário dizendo: "Olha, o meu posto fica a 3 quilômetros, por que que ele veio aqui?", e diz só depois que eu já estava indo, registrando, que ele disse que a mulher grávida estava dentro, é uma conduta inusitada. Enfim, vários foram esses indicativos de que aquela história não era verdadeira, que a história do latrocínio, que ele disse que era um Romário, um Romário não, 2 pessoas, um dos quais parecia muito o jogador Romário. E aí, a polícia investigou até esse tal Romário, que esse Romário ficou muito bravo, né. "Eu fiz já muita coisa ruim, mas isso eu não faço. eu não Essa mulher grávida, eu não faço". eu não sou esse cara. Eu sou o cara, mas não esse cara. Mas não esse, é. Eu dei um pulo, assim, na história. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque com alguns esses indícios e outros tantos, o Procurador-Geral de Justiça avocou o processo para o Ministério Público fazer a investigação, porque isso está na lei, é prerrogativa da função, ser processado pelo tribunal e investigado pelo Procurador-Geral de Justiça, no caso da prática de crime. Então o doutor Marré avoca, e aí a doutora Liliana, que é a promotora, que vai iniciar a instrução. Eu, na qualidade de assessora, também participei, não ativamente, não da instrução oficialmente, mas a gente sempre estava presente e dando algumas sugestões.
E aí começam as investigações feitas pelo Ministério Público, juntamente com a polícia, que foi de uma eficiência muito grande. E aí teve tiveram muitos altos e baixos, altos, mais altos do que baixos, porque o processo vai sendo instruído, aí, esse reconhecimento, ele fala que esse tal tal Romário não, uma pessoa, um deles era parecido com o Romário, fazem um reconhecimento, no reconhecimento ele não reconhece o tal Romário, que o tal Romário faz um protesto, ficou muito bravo, e daí, eh não se e estava evidente que todas aquelas provas estavam conduzindo para dizer que ele era o autor do crime, porque a o próprio relato do latrocínio, para quem trabalhava no crime, não se sustentava. Pois bem, e aí foi no curso da investigação também, ele matou com uma arma 380, aí perguntado onde estava a arma, ele disse que vendeu para um caminhoneiro. Quer dizer, isso não é conduta de promotor de justiça vender, sabe, vender uma arma sem recibo, cadê a origem da arma? Não sei, e ele tinha, um histórico de apresentar essa arma para várias pessoas, enfim. E então vão se sucedendo, É aquela coisa da dos indícios que vão se somando vão e vão fazendo aquele enquadro enorme de é. convicção. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar esse episódio agora, parando nesse ponto dessas provas que foram apresentadas, foram colhidas, e a gente vai seguir no próximo episódio. Esse nosso episódio está muito bom sobre esse caso Igor, Tá. para a gente falar um pouco mais da instrução, da fase processual e depois do julgamento. Eu acho que ainda vem mais alguns episódios por aí, viu, Aldresa? A conversa tá boa. Então tá bom, estamos às ordens aqui.